Hoje eu quero falar sobre uma reflexão que está no livro de Daniel. E eu quero começar com algumas perguntas. Até onde vai a nossa confiança em Deus? E a lealdade? Você suportaria passar pela cova dos leões por Deus? Nos nossos dias atuais, a cova são as circunstâncias da vida que te confrontam, assustam, desanimam, intensificam suas emoções negativas. Como você pensa? Você acredita e age como se você fosse o responsável pelo seu dia? Ou você acredita e age como Deus sendo o responsável pelo seu dia? Como você pensa? Se as coisas estão dando certo, é porque você agiu certo. Então o mérito é seu. Mas, se as coisas estão dando errado, seu pensamento é: cadê você, Deus? Aí sim, a responsabilidade passa a ser dele. É isso? Em Daniel 4,19, Daniel esclarece para o rei o significado do que ele havia sonhado e no versículo 27 ele aconselha ao rei. Eu te convido a ler toda a passagem de Daniel, é curtinha, mas vamos discorrer aqui nessa reflexão. Daniel fala assim para o rei: ó querido rei, aceita o meu conselho, reconhece os teus pecados, abandona a maldade e passa a praticar a justiça e a exercer a compaixão pelos carentes e necessitados. Então, depois de um ano desse conselho que Daniel deu para o rei começou a pensar em como ele era grande e majestoso, e o seu coração se tornou cobiçoso, arrogante e endurecido por causa do extremo orgulho e vaidade. Isso está no versículo 30. Então, a parte final do versículo 32 diz assim: o Altíssimo tem todo o domínio sobre os reinos dos seres humanos e os concede a quem quer e quando deseja. Guarda essa informação, eu vou retornar para ela mais tarde. Essas passagens de Daniel do capítulo 4 ao 6 me fizeram pensar em como tenho agido e como eu deveria agir no cotidiano. Começamos o nosso dia muitas vezes orando de modo apressado, em outros nem isso fazemos. E já vamos para o trabalho, ou limpar a casa, ou realizar qualquer outra demanda do dia. Assim, sem sequer olhar para Deus. E lhe dar um bom dia, conversar com Ele. Tratamos Deus como se Ele fosse um objeto qualquer, sem muita importância. Aí nessa correria do dia, acontecem algumas coisas. Algumas coisas boas e outras ruins. E no momento em que essas coisas começam a não darem muito certo e que você começa a ter as muitas emoções negativas, e uma bem característica é a do desespero. Aí sim, aí lembramos de Deus e nesse momento para pedir ajuda, ou seja, como se ele fosse um amuleto da sorte, ou então, pior ainda, para culpá-lo, porque agora a responsabilidade é dele. Ou começamos a questionar o porquê eu? Por que comigo? Será que não estamos agindo de modo arrogante e soberbo aqui? Pensamos, a glória é minha, mas a ruína é sua, ou seja, é de Deus. O meu dia é meu. Eu sei o que fazer, como agir, para onde ir, mas só até quando as coisas estão dando certo. Olha que interessante a atitude de Daniel como exemplo. Servo fiel, estava sempre priorizando Deus e o tratando como ele merece, com respeito, reverência, amor, lealdade, obediência e intimidade. Observe no capítulo 6, versículo 10.
Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou, como costumava fazer cotidianamente, por 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante de Deus. Observe a palavra, cotidianamente, ou seja, todos os dias. E não um dia sim e 2 não, e mesmo passando por uma situação terrível, ele manteve a sua lealdade e confiança em Deus, que administrava o seu dia todo e todos os dias. Observa, ele orava 3 vezes ao dia, ou seja, ele sabia colocar a sua dependência diária em Deus. E aqui eu não estou falando para gente orar 3 vezes ao dia e virar com uma regra e uma exigência. A gente, na verdade, tem que orar a todo instante, em espírito. Estar em espírito em todos os momentos, orando e falando com o Pai. E observa que ele também fala aqui. Ele fala não. E observa que no momento da aflição, ele continuou orando, rogando, e rogar aqui é pedindo ajuda. Ele pediu ajuda. Ele reconheceu a aflição que ele estava passando, o momento que ele estava passando. E ele foi para Deus. Ele foi falar com Deus, para quem tem o poder e a autoridade para agir na vida dele, porque ele permite isso. E também dando graças e agradecendo a Deus. Ele encontrava motivo para agradecer a Deus, apesar das circunstâncias que ele estava passando. A cova que Daniel estava enfrentando era real, mas a nossa cova é cotidiana. São os desagrados diários, são as nossas circunstâncias. E já diria o filósofo Ortega, eu sou eu e as minhas circunstâncias. E a pergunta que fica é, como estamos encarando e lidando com as nossas covas? Você e eu oramos para Deus enviar os seus anjos para fechar a boca dos leões? Ou seja, depositamos nossa confiança apesar das dificuldades? Ou murmuramos e acabamos vencidos e engolidos pelos leões? Alguns exemplos de leões, para você entender essa analogia que eu estou tentando passar aqui. Um filho que suja a roupa que você acabou de trocar para sair. Um marido que esquece de comprar o que você pediu, ou a mulher que se atrasa para o compromisso. Uma pessoa que tromba em você e não pede desculpa. Suas emoções à flor da pele, que você não consegue controlar e acaba descontando em alguém. Enfim, cada um tem os seus leões diários e podemos confiar em Deus para fazê-los dormir. Ou podemos agir e tentar dar conta de tudo sozinhos e sermos engolidos por eles. A escolha é sua e minha. E desejo que escolhemos ser como Daniel, confiante em Deus para cuidar de cada segundo do nosso dia, apesar das circunstâncias. Daniel 37 fala assim: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros. Ele tem o poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. E também no versículo 32 diz assim, eu vou encurtar, tá? Vou pegar a parte que eu mais quero, que se identifica com esse texto que a gente está falando. O Altíssimo tem todo o domínio sobre os reinos dos seres humanos e os concede a quem quer e quando deseja. O que eu quero dizer aqui, lembra que eu falei para você guardar esse versículo? Os reinos, nesse momento que estamos lidando aqui, o que me veio de entendimento e interpretação é que
esse reino é o nosso cotidiano. É como se fosse a nossa vida diária. E se ele domina e decide sobre reinos, quem dirá sobre a nossa vida diária? Entregue e confie e sejamos leais a Deus, assim como Daniel, que viemos confiar no agir dele, apesar das circunstâncias. Espero que essa reflexão tenha sido boa para você, útil para a sua vida, assim como foi para a minha. Pois muitas vezes a gente deixa que esses leões nos engula e acabamos não vivendo aquilo que Deus tem para nós. Não desfrutamos a vida que Deus tem para nós. E essa vida não é o ontem ou o amanhã, e sim o hoje, o agora. E a gente tem que aprender a lidar com ela todos os dias. E lidar com ela é confiar no Pai, no agir dele e na dependência. A gente tem que estar dependente dele. Perguntando, Pai, o que você quer que eu faça hoje? Pai, eu entrego meu dia para ti, que eu venha agir conforme o teu querer, a tua vontade, endireita a minha vereda. E que eu seja fiel a ti e obediente ao Senhor, apesar das circunstâncias. Um beijão e até a próxima reflexão.